Olá, pessoal. Eu sou Rafael Pandolfo. Eu trabalho com direito tributário há quase 25 anos. Estudo muito direito tributário. E esse programa tem como ideia trazer para as pessoas as questões do direito tributário e como isso influencia a vida delas, de uma maneira descontraída, né? Então, o nome desse programa é Direito Líquido e Certo. A ideia é a gente tomar um bom vinho, falar sobre o direito tributário e como isso impacta na vida da população brasileira e das empresas de maneira geral. Para a gente ter uma ideia, né, uma pessoa que ganha um determinado... tem um determinado rendimento e ela pretende guardar R$10.000 por ano. Se ela for, ela vai provavelmente demorar 4 anos para atingir uma meta de R$40.000. Se ela tem uma meta de R$40.000. Entretanto, se ela for tributada a 20%, ela vai ter que trabalhar 1 ano mais. Ela vai ter que trabalhar 5 anos. Então, o direito tributário não está ligado só ao valor, está ligado à vida. A quanto do nosso esforço vital, quanto da nossa energia dragada pelo Estado para a realização aí do bem comum e das diversas atividades. Isso determina as nossas escolhas, isso está ligado à existência ou inexistência e criação de empregos e ao próprio mercado, ao desenvolvimento ou não. E se vocês puderem olhar hoje, então, nós temos 4 taças e 3 pessoas, né? Eu já explico aos nossos convidados que isso é proposital, né? A 4ª taça é do fisco. Se a gente for imaginar que a alíquota de ICMS aí é em média 19%, 17% mais fundo aqui no estado, mais o IPI em torno de 6%, dá 1/4. Então, sempre que você abrir uma garrafa em casa, quem está ouvindo a gente ou está vendo, saiba que se estiverem 3 pessoas reunidas, não é Deus, mas vai ter alguém entre eles que é o fisco, né, que vai corresponder a 25%. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Primeiro, aliás, antes de falar sobre o convidado, eu quero falar sobre o meu sócio do escritório, o Gustavo Werk, que é um brilhante advogado, trabalha comigo há décadas e é uma das pessoas que mais entende ICMS no estado e aqui no Brasil. Convidei também o Joaquim Rizzi, que é o gerente tributário da Renner, uma pessoa brilhante que estuda muito e vive o direito tributário. E o tema hoje é, de uma maneira descomplicada, falar para as pessoas sobre a polêmica da questão envolvendo a importação pelas grandes plataformas de produtos, principalmente da China. Em números grandes, né? Nós tínhamos, em 2015, mais ou menos, um volume de operações de 6 bilhões. Valor financeiro, né, Joaquim? Dados passados, e eu falei com o Joaquim antes, e hoje nós temos em torno de 67 bilhões, ou seja, 10 vezes maior do que em 2015. E isso, num primeiro momento, preocupava muitas indústrias. Mas, sobretudo, a partir da pandemia, houve um crescimento vertiginoso e isso atinge o comércio. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, ouvir e aprender um pouco, junto com os que estão nos ouvindo e nos assistindo, com o Joaquim e com o Gustavo. Então, eu passo a bola aí para vocês. Gustavo. Acho que primeiro, Pandolfo, só fazer alguns agradecimentos, tá? Então, ao ProHub aqui, que nos cedeu esse espaço, ao IBET RS, que nos auxilia, nos apoia nos eventos e produções, e a nossa agência, IPOM, que presta toda a assessoria a essa gravação, a esse projeto que a gente está iniciando com relação ao podcast. Bom, acho que a gente tem que agora passar a bola, apresentar o nosso convidado, Joaquim Rizzi, gerente tributário das lojas Renner. Obrigado por estar presente no nosso primeiro episódio. Bom, primeiramente dizer que me sinto lisonjeado pelo convite, estar participando do primeiro podcast Direito Líquido e Certo. Para mim é uma honra estar aqui presente com vocês. Atualmente ocupo a posição de gerente tributário da loja Renner, né? Sou responsável por toda a operação e pelo planejamento tributário também.
né? Nós costumamos dizer que na Renner a gente é o mais generalista possível, então a gente também trabalha no contencioso, enfim, em outras frentes. E vamos falar desse tema, acho polêmico, né? Porque se de alguma forma a própria sociedade se envolveu muito isso, né? Em função da forma que as informações chegaram para a sociedade. A gente pode tratar de cross-border, pode tratar também de a taxa das blusinhas, como é também conhecido, né? Então, falar sobre isso, acho que trazer esclarecimentos para que a gente possa aqui também mostrar que, apesar das mudanças, né, apesar da melhoria temporária, ainda falta isonomia nesse comparativo entre as plataformas e o varejo brasileiro como um todo. Joaquim, me diz uma coisa. Quando é que tu começou na Renner? Começasse na Renner? Então, eu comecei na Renner em agosto de 2012. Né? Eu vim para a Renner com o objetivo inicial de conduzir uma transição da empresa Camicado, que é parte do grupo. Né? Ela atua no ramo de decoração, itens para cozinha, cama, mesa e banho. Essa empresa foi adquirida de uma empresa familiar, né? Camicado é um sobrenome do antigo proprietário. Então vim com esse objetivo de fazer essa transição tributária, mas também sistêmica, uma vez que eu vim da área de gerenciamento de projetos. Então o objetivo inicial era trazer a Camicado para Porto Alegre, né, para nossa sede, né, resolver os problemas e de forma gradativa, né, aplicar os conceitos, as estruturas, as normas que a gente tem na Renner enquanto grupo, né? Bacana. Bom, então você já está acompanhando a evolução desse assunto, da questão da tributação nos importados, desde o início, então. Entrando já no tema do cross-border, né, como a gente chama, né, o comércio fronteiriço, naturalmente ele surgiu mais à tona na pandemia, né, onde a maioria do varejo teve por obrigação fechar suas lojas físicas, né, acelerar seus projetos de online, né, ou do retiro em loja, né, que também é uma modalidade bastante utilizada no varejo, mas viu ali um concorrente muito forte, né, que eram as plataformas, né. E diante desse cenário desafiador, a gente começou a verificar que existia uma falta de isonomia muito grande em relação à tributação das plataformas e a tributação que nós, né, empresas brasileiras, temos sobre os produtos importados, né? E é esse o comparativo que a gente faz. Traçando uma linha do tempo, como o Pandolfo comentou brevemente, em 2015, né, as operações financeiras com as plataformas chinesas já totalizavam 6,6 bilhões. Tá? Isso representava 18% do e-commerce brasileiro. Né? E nem era falado nisso até o momento. Só que naquele período, o mercado em si já dava pistas do crescimento exponencial que as plataformas iriam ter. Principalmente por quê? Pela ausência de tributação, pela ausência de regulamentação e pelo preço final, que com certeza é muito mais atraente que o produto importado por nós, né, o comércio brasileiro, com toda a tributação incidente em cadeia que existe. Né? Ao longo do tempo, né, de 2018 a 2022, os números foram aumentando. Em 2018, esse valor passou a 7,6 bilhões. Em 2022, ele já representou 67 bilhões. Tá? Ou seja, o mercado cresceu de forma absurda, né? E nós, enquanto varejo, né, nós, enquanto Renner, né, sentimos desfavorecidos, digamos assim. Uma vez que, para nós, a carga tributária em relação ao produto importado é extremamente alta, né? Se a gente partir só fala só em vestuário aqui, o nosso imposto de exportação ele é 35%. Né? Só o imposto de exportação? Só o imposto de exportação. Quando eu vou calcular meu ICMS, eu calculo o imposto de importação, a gente não tem IPI no vestuário, eu calculo PIS e COFINS por dentro, eu calculo ICMS por dentro, eu calculo despesa aduaneiras, eu adiciono Siscomex até chegar no meu cálculo do ICMS final. Né? Se a gente traçar o paralelo com a taça de vinho, acho que a gente tem que abrir mais umas 3 aqui. Enquanto a plataforma, até 31/8/2024, não tinha nada. Ela começou a ter uma carga ali em
em agosto de 23, que foi a alíquota de ICMS 17%, via convênio 81. Até então, até o convênio não tinha nada. Não tinha nem o ICMS. Não, convênio esse convênio celebrado junto com a entrada da remessa conforme em 23, estipulou a alíquota em 17, bem sugestivo, que é a menor alíquota de ICMS que a gente tem no Brasil, né? Apenas 5 estados do Brasil ainda trabalham com a alíquota modal de 17%. Então essa foi a primeira taxação, digamos assim, dos chineses. Mas uma questão técnica, até para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente entender, assim, é claro que, embora quem esteja comprando possa entrar num site e fazer a aquisição, em geral a mercadoria não chega com o nome do estabelecimento e ele é importado como se fosse a remessa de uma pessoa física no exterior para uma pessoa física aqui no Brasil, assim? Sim. Na verdade, quando existe a compra nas plataformas, né, a determinada empresa chinesa remete o produto, né, ele chega até os correios, aos couriers, né, que trabalham FedEx, enfim, ou qualquer outro, e ele é remetido para o endereço da pessoa física com o nome da pessoa física adquirente aqui do Brasil. Mas o remetente lá fora, em geral, também é uma pessoa física? Não, ele é uma empresa jurídica. É uma pessoa jurídica. Uhum. Tá. É uma pessoa jurídica. Tá. E não ficaria mais fácil daí para o pessoal, assim, para os órgãos fiscalizadores identificar como origem, sendo pessoa jurídica, já realizar a cobrança? Então, aí a gente vai avançar algumas etapas, mas depois a gente pode voltar ao tema. Tá bom. Também não quero cortar o teu raciocínio. Não, acho que é mostrar só um pouco como está estruturada a operação hoje e um pouco das fragilidades. Hoje, quando o consumidor entra na plataforma para comprar o seu produto, né, já com a nova taxação, que a gente vai entrar depois, esse produto ele é remetido atualmente já com uma carga tributária incidente, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso. Ele chega até o Brasil e os Correios ou as empresas de courier são as responsáveis para recolher o imposto devido nas operações. Tá? Posteriormente, as empresas pedem o reembolso para as plataformas. Tá? É daí que vem a arrecadação. Só que nesse intervalo existe claramente uma falta de fiscalização por parte da Receita Federal. A gente sabe também, por exemplo, que os Correios também já é uma situação delicada, né, de impor um controle adicional dentro do escopo do serviço dos Correios, né? Então, para nós, a gente entende que, além do valor estar sendo pago a menor, as próprias declarações que são impostas pela Receita Federal, elas não fazem os cruzamentos adequados para se evidenciar que realmente o que foi pago seria o devido. E se é de fato aquilo que está sendo importado, né? Exatamente. O conteúdo declarado, o conteúdo importado corresponde. Exatamente. Mas voltando ali, Joaquim, você estava mencionando em relação à mudança de 2018 para 2019, a evolução que teve de importações de sites e aplicativos. Acho que saiu de 18 para 60. Na verdade, em 2018, falando de valor financeiro, a gente não está falando aqui em pacotes. Em 18 isso representava 7,5 bi. Em 22 isso representou 67,5 bi. Então, um crescimento, né, gigantesco ao longo desse tempo, que se manteve também em 23. Importante falar, porque em 23 até agosto não existia taxação nenhuma, então o crescimento ele continuou, né? A partir de agosto, de fato, o ICMS a ser cobrado, de certa forma, penalizou um pouco, né, esse volume, né? Mas ele começou a reduzir isso, a gente tem números, a partir de agosto de 24, quando entrou as mudanças efetivas, mais concretas em relação ao tema. Até 2023, então, as pessoas importavam e não pagavam nem ICMS, nem imposto de importação. Agosto. Até agosto. A partir de agosto, passaram a pagar 17% do ICMS. E aí o trabalho da empresa junto ao Congresso, ao Executivo, e o varejo, de modo geral, o setor, né, para aumentar essa tributação sobre o importado. E me parece assim, dar uma certa isonomia com o mercado interno, né? Traçando um paralelo, né, até uma questão surpreendente. No Brasil, tudo é um pouco surpreendente. A gente tinha informações que, com a remessa conforme, nós teríamos, de fato, isso aconteceu, a aplicação dos 17% via convênio 81, né? De novo, menor ICMS cobrado no Brasil, né? Só que em 31/7/23, né, houve a revogação
do imposto de importação, que havia previsão para ser cobrado abaixo de $50, né? Houve a revogação. Até então, se existia a cobrança para cima de $50, né, de 60%. Mas se a gente for converter para um ticket médio, a gente está falando de uma compra de R$250, que é um valor elevado. Né? Então, esse até limite 200... por compra. Exatamente. 250 seria o limite dos $50, né? Fazendo uma conversão. Né? Agora, sim, surpreendentemente, né, nós já contávamos com o ICMS 17%, mas contávamos também com uma taxação do imposto de importação. Em 31/7/23, a gente foi informado que, né, via ministro da Economia, que o primeiro pilar ele estava implementado, que era a remessa conforme. E adicionalmente a isso, ao longo do tempo, iria ser incluído o imposto de importação. Né? Fato esse que entrou em vigor só em agosto de 24. Eu acho que isso também tem a questão eleitoral, né? Que foi esse é um tema muito sensível, né? Para o público em geral, a cobrança do imposto, porque eram aquisições realmente que pelo volume, né? Estavam sendo feitas de uma maneira cada vez maior, né? Um ponto interessante. Agora, sim, a pandemia ela trouxe uma mudança de comportamento para o consumidor. Sim. Né? Quanto vocês acham que do volume da Renner deixou de ser venda física, né? E passou a ser venda online hoje? Houve uma mudança significativa no perfil do cliente e das aquisições? A gente costuma dizer ali na Renner que após a pandemia, eu acho que é um consenso no mercado, o fluxo de pessoas em shopping, lojas, mudou muito. Né? O online, né, pela necessidade, né? A Renner também acabou colocando muitos projetos no ar para avançar nisso, enquanto a gente tinha praticamente zero de faturamento em loja física. Ele mudou muito o conceito de compra do consumidor. Né? Então, a gente tem números bem relevantes da participação do online comparado à loja física, e os orçamentos que a gente vem construindo, na verdade, o orçamento para 25, prevê ainda mais o crescimento do digital comparado à loja física, justamente por ser um modelo que, basicamente, ele permaneceu nos consumidores brasileiros da compra online. Né? Novo comportamento. Né? Novo comportamento. Então, não houve uma ampliação, houve só uma movimentação, né? Porque eu acho que grande parte a sensação que a gente tem, né, é que não aumentou o número de clientes, e sim houve esse movimento, né, daqueles que iam para a aquisição física e que passaram a fazer a aquisição nos sites. Né? Eu vi até, é um tema que realmente me preocupa muito. Se a gente for ver a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele passa a exigir o IPI na importação, quando ele valida essa cobrança, mesmo sabendo que não há nenhuma industrialização, mas por uma questão de isonomia, de equiparação, porque a aquisição feita aqui no Brasil tem IPI, né? E uma coisa é você não estimular, a outra coisa é você prejudicar o agente econômico nacional, que é o que acaba acontecendo, é o que acabaria acontecendo se o Supremo não tivesse validado essa cobrança, e é o que acaba acontecendo se a gente não tem uma alíquota do imposto de importação mais razoável. Me parece que, assim, se a gente for analisar sob o ponto de vista de isonomia, a alíquota acima de $50, que é de 60%, ela estaria um pouco mais próxima da realidade, não? Perfeito. Acho que esse é um ponto crucial na discussão, e causa estranheza tu ter uma alíquota de 60% acima de $50 e tu ter alíquota, até agosto de 24, uma alíquota zero até $50. Né? Então, já entrando na questão da mudança da tributação das plataformas, né? Então, o 17% ele já existia via convênio 81. A partir de agosto de 24, aí sim, digamos que depois de muita briga, diga-se de passagem, dos contribuintes, das associações lá em Brasília, fazendo corpo a corpo para realmente mostrar o impacto no comércio brasileiro, porque assim, não é razoável que tu beneficie outros países, né? E tu trate com até um menosprezo aquele que emprega direto e indiretamente, que recolhe os impostos, né? Então não faz sentido. Traçando até um breve paralelo com outros países, a taxação das plataformas ela é muito grande, né? Ela é muito superior ao que é cobrado para as empresas locais.
Aí existe uma certa dificuldade de associação, porque lá fora se tributa muito mais a renda do que o consumo, então tem algumas particularidades que é difícil de comparar, né? Mas a partir de agosto de 24, onde passou a incidir os 17 que já existiam em agosto de 23, e passou-se a cobrar 20% do imposto de importação, que de fato não atende à nossa necessidade, a gente já percebeu uma redução gradativa no volume de pacotes que chegam no Brasil, né? Hoje a nossa briga ela ainda não é nos 20%, a nossa briga é na alíquota nominal de ICMS. A nossa alíquota hoje, calculando por dentro, né, colocando esses impostos que a gente citou anteriormente, PIS e COFINS, despesa aduaneira, enfim, próprio IVA, ela é de 35%. De 35% de ICMS. Então, a nossa briga hoje é que essa alíquota de 17% ela passe a 25%, pelo menos. Que ela aumente 8 pontos, tá? Para que essa distância fique ainda um pouco menor, né? Apesar do o imposto de importação ainda está muito distante, a nossa briga hoje ela é para o ICMS. A gente entende que se a alíquota do estrangeiro, da plataforma, chegar em 25%, a gente chega mais próximo de uma isonomia entre o mercado brasileiro e as plataformas. E no final, a gente costuma até dizer, a gente não é contra as plataformas, a gente só quer jogar as mesmas regras, né? E aí quem tem que decidir aí é o consumidor final. E falando um pouquinho, até aproveitando esse gancho, tá, Joaquim, do pleito que o setor apresentou para o Executivo ou para o Congresso. O pleito inicial envolvia, então, basicamente o aumento da alíquota do ICMS, ou também o pleito atacou a questão do imposto de importação? O pleito atacou inicialmente a questão do imposto de importação, né? Porque eu pago vestuário, né? Pago 35% e eles não recolhiam nada, né? Mas a briga também sempre existiu em relação ao ICMS. Mas como o ICMS já estava rodando desde agosto de 23, a nossa briga era para ter uma cobrança do II, né? Que se taxasse a compra abaixo de $50, né? E se definiu aí, depois de muitas discussões, né? Via a Lei 14.902, né? A incidência da cobrança dos 20%. A gente costuma dizer que não é o cenário ideal, não é. Mas para quem não tinha nada, né? Traz um mínimo de equilíbrio nessa discussão. E essa mudança desde 2023, agosto de 2023 até agora, já teve algum impacto para o varejo, para o setor? A gente entende que de 23 para cá houve um pequeno impacto, porque o ICMS ele é baixo relativamente ao total da operação, ao total da tributação da operação, mas os números atualizados que a gente tem hoje é de uma redução de 30% do volume de pacotes a nível Brasil que estão sendo trazidos das plataformas. Ou seja, se eu tenho uma redução natural de 30% e eu tenho o mesmo volume financeiro de aquisições, o market share está sendo espalhado entre os players brasileiros. Isso que é uma conclusão meio óbvia, né? Essa é uma prova evidente, né, sobre o reflexo da tributação no desenvolvimento da economia ou não. Mas essa questão da importação dos produtos de plataformas também está vinculada a pontos assim que ultrapassam a questão tributária. Né? A gente também tem... como é que funciona o controle? Porque eu imagino assim, que é uma série de produtos que são adquiridos que não tem o controle dos órgãos fiscais e administrativos brasileiros. Pela análise, porque eu sei que a Renner teve um papel muito importante em defesa do mercado e dos consumidores, porque tem um ponto de risco também contra esse consumo, né? Não, as ilegalidades que a gente obteve através de provas, né? Enfim, a gente tem essa documentação, elas são as mais variáveis possíveis, tá? Elas iniciam talvez da mais simples, que é um preço substancialmente baixo comparado a um preço de mercado, uma prática que naturalmente resulta num produto falsificado, né? Eu não consigo vender um tênis de, sei lá, de $150 por 30, né? Então, aplica-se de forma clara a venda de produtos falsificados, mas tem uma situação ainda mais delicada, tá? Que é a comercialização de itens nocivos à saúde, tá? Então, a gente vê venda de produtos assim que são proibidos até no Brasil,
tá? E sem regulamentação nenhuma, né? Inmetro, Anvisa, tá? Então, o conjunto de ilegalidades, ele vai do mais simples possível, que é a venda de produtos falsificados, até produtos, remédios proibidos, né? Sem nenhuma regulamentação pelos órgãos aqui do Brasil, tá? Enfim, a gente tem vários casos, mas talvez um que nos chama a atenção, que é no sentido de falsificação ou de tentar driblar, né, a tributação, empresas vendendo os calçados de forma separada. Tu compra um pé numa compra e tu compra o outro numa segunda compra, né, para tu não chegar no teto dos $50, né? Então, enfim, os exemplos são os mais diversos possíveis. Duas compras, então. Duas compras. Primeiro compra o pé esquerdo, depois o pé direito. Ah, que ótimo. O pessoal é criativo, né? Não, o problema é que corre-se o risco, né, da empresa que remete errar no número só do segundo sapato, né? Isso acontece, né? É onde que a gente fica com de cada número. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta ali, Joaquim. Claro. Em relação à parte do processo legislativo ou do pleito do setor. Onde é que foi o principal... Onde é que, na visão do setor ou da empresa, onde que faltou um pouco de sensibilidade, de parar para analisar o pleito, estudar o pleito e ver o impacto que essa mudança estava sendo gerado no varejo? Se foi no executivo, se foi no legislativo? Eu entendo que... acho que é um conjunto de fatores, tá? Mas quando a gente chega a Brasília, né, para debater o tema, se ouve muito a questão da sociedade, né? O que a sociedade falava na época? Poxa, vão taxar o meu produto que eu estou comprando lá, vou perder poder de compra. Muitos dizem, tira a tributação de todo mundo, que seria o melhor cenário possível, né? Então, acho que esse viés da sociedade, realmente, ele pesa muito forte, né? Porque a pessoa acaba, um deputado, né? O senador fica marcado por, né, aprovar ou dar uma seleção positiva sobre isso, tá? E foi na insistência, literalmente na insistência, agendas presenciais, né? Tanto que o PL foi do Mover, né? Que nem tinha esse viés de tributação, né? A gente sabe que foi criado com uma outra finalidade, né? Demonstrando realmente, porque se essa fosse o caminho sem volta, poxa, então eu perco o mercado, né? Eu reduzo a arrecadação, naturalmente eu teria impacto nos meus empregos diretos, né? Se eu não estou vendendo, como é que eu vou, né, manter minha margem de lucratividade, né? Então, assim, foi um corpo a corpo entre contribuintes e aí sim, né, todos unidos, né? Diversas áreas, hoje quem está falando de vestuário, mas o impacto ele é generalizado, né? Com as associações, né? O próprio IDV também muito participante nesse assunto, até conseguir, né, que fosse aprovada a Lei 14.902, né? E essa tributação, né, esse tema, está muito ligado às práticas anticoncorrenciais, né? A gente sabe, né, embora não seja um tema assim, de fácil identificação, é preciso quase que se fazer uma investigação e mergulhar, mas há assim, um subsídio bilionário, e aqui eu falo de, enfim, talvez certamente ultrapassa a casa de 2 dígitos, né, de dólares dos subsídios do governo chinês às empresas para que elas ganhem mercado mundial. E aí, assim, um ponto também que eu queria comentar e saber a opinião de vocês. A gente está discutindo agora, né, a alíquota de IBS e de CBS, né? E a gente vê, enfim, cada alteração que é feita sobre uma situação específica, ou cesta básica, etc. Não, vão ter que subir a alíquota do IBS e da CBS. Um lobby muito forte, né? Porque senão eu perco a arrecadação. Só que eu tenho arrecadação aqui que está sendo perdida. Qual é a estimativa, assim, pelo levantamento que vocês fizeram, quanto que o Brasil perdeu em recursos, além de empregos, né? Porque o emprego também dá recolhimento de contribuição sobre a folha e tal, mas, assim, vamos lá, tributação sobre receita bruta e resultado, o que a gente perdeu mais ou menos? A nossa estimativa, né, baseada nos estudos, é que entre 2018 ao primeiro semestre de 23, deixou-se de arrecadar 200 bilhões em imposto de importação
ICMS e IOF. Desses 200 bilhões, só ICMS representa 68 bi. Né? Então a gente vê hoje um país numa discussão de corte de gastos, logicamente que sem nenhuma ideologia política, mas é uma arrecadação que é de direito do Brasil, está sendo feito, né? E não aconteceu. Né? Então, para ver o rombo que isso trouxe, né? Então é contraditório. A gente costuma dizer que no Brasil a gente nem é só sobretaxado, mas a gente tem uma novidade aí a cada semana, né? Se a gente falar só em ICMS, a gente teve uma majoração de alíquota nesse ano, de abril de 24, abril de 23, acho que totalizaram praticamente 20 estados, né? Majorando suas alíquotas, né? E a gente tem uma arrecadação aqui fácil, que é lógica, que protege a economia, né? Que funciona até num viés de extra fiscalidade e que ela não acontece. E eu diria até razoável, né? Então, os estados e a União tem um desafio que é a questão de manter uma eficiência fiscal e tem sempre dificuldade para discutir, falta espaço para discutir aumento de carga tributária. Então, sempre voltamos à discussão da despesa tributária, da despesa da máquina pública. Né? E aqui eu concordo, acho que tem um espaço interessante para ter um aumento de arrecadação e... Claro, não descartando a necessidade de análise da despesa, dos cortes e tudo mais. Mas há uma possibilidade interessante, um espaço interessante para ter um aumento de arrecadação. O quanto, Joaquim, que você acha, tá, que a dependência que o Brasil tem, por exemplo, das exportações para a China, né, e também e das importações de insumos, né? Porque hoje muitos países, os próprios Estados Unidos, é um dos grandes importadores de insumos para medicamentos e para vacina. A própria vacina que foi tão discutida no âmbito da Covid se utilizava insumo produzido na China. Até que ponto também isso não é um peso na mesa? Porque eu noto assim, que há conscientização do mercado mundial com o que está acontecendo, mas também eu tenho um certo receio de que se eu movimentar muito a mesa, eu posso sofrer sanções de outro lado, que pode atingir um outro segmento. Vocês sentiram isso de algum modo? De fato, hoje a gente falar só em agronegócio, né? A gente são os maiores exportadores, né? A parte de proteína animal também, né? Referência em todo mundo. Só que esses segmentos, por si só, eles não foram afetados em nada, né? Com a questão das plataformas, porque são commodities, né? Como eu falei, ou produto animal. Mas entendo também que esse possível movimento mais agressivo que poderia ser feito pelo governo, né, com uma taxação de 25% da alíquota nominal de ICMS, calibrando um pouco mais o imposto de exportação, eu não traria nenhum tipo de revés contrário, tá? De boicote, digamos assim, por parte do adquirente lá fora do país. Até porque esses principais produtos exportadores, né, que a gente tem aqui no Brasil, eles são extremamente necessários para as economias locais. Tá? Então, eu não consigo associar o movimento de impactar a tributação da plataforma e automaticamente ter um boicote para reduzir as nossas exportações locais. Entendi. Então, vocês sentiram assim que a resistência para que isso avançasse, porque o esforço feito pela Renner e pelo IDV, mas eu posso dizer até capitaneado pela Renner, que foi insistente, foi contundente, foi clara nas suas observações, né? O Joaquim tem batido muito nisso. Esse esforço, assim, ela trancava, assim, mais numa questão de consumo interno e do eventual desgaste com os consumidores que talvez fossem pagar mais caro do que um eventual receio estratégico de uma questão geopolítica. Nós temos uma retaliação numa outra ponta, num outro segmento. Né? Eu até comentei no início, eu acho que a sociedade ali, de certa forma até a maneira que a mídia abordou o assunto e chega numa pessoa, um leigo no assunto, de mais tributação. A pessoa não tem a visão do outro lado da real tributação do varejo brasileiro. Então houve todo de certa forma, esse grito da população, né, para se evitar a tributação, porque de fato são produtos com preço mais
abaixo, justamente por todas essas infrações que eles cometem, ausência de tributação. E por isso esse assunto foi prolongado. Se eu não for tão enganado, da semana 13 do dia 13 de abril a 18 de abril de 23, houve 3 alterações que saíram em mídia sobre o tema. Primeiro, uma fala do Haddad que sim, seriam tributadas as vendas abaixo de $50. Tem uma reportagem da primeira-dama dizendo que é totalmente contra, a gente sabe como funciona lá nos bastidores. E depois uma terceira fala do ministro dizendo que não, se permanece em isenção de $50. Tudo isso dentro de uma semana. Então isso, de forma particular, me soa muito como um apelo popular. A fala do povo se sobressaiu perante o que seria legal, o que seria correto. Né? Acho, claro, a agenda de aumento de carga tributária sempre atrai um risco grande em termos de popularidade e sob o ponto de vista econômico, as propostas na campanha eleitoral de nunca ter um pleito de aumento de carga tributária. Agora, uma dúvida que eu fico, assim, mencionaste, Joaquim, que o imposto de importação para o vestuário é 35%. Isso. Na tua visão, na visão do varejo de um modo geral, onde está a dificuldade dos estados ou do governo federal de aplicar a carga tributária que a Renner, por exemplo, está sujeita também para os produtos vindo de outros países? Então, se eu estou importando vestuário, que eu também tenha que recolher os mesmos 35%, a mesma alíquota do ICMS. Onde é que está essa dificuldade? Assim, é mais no controle, na fiscalização? Eu acho que o controle hoje, como eu citei anteriormente, é o primeiro ponto que deveria ser aperfeiçoado. Tá? A gente deveria garantir que aquele imposto de importação cobrado do cliente de 20% até $50, que o ICMS 17%, cobrado no preço do cliente, quem está fazendo a compra internacional, e recolhido internamente, que pelos Correios ou empresas de courier, fosse realmente feito de forma correta, né? E que isso fosse verificado na DIR. Existe uma declaração hoje que os Correios fazem a cada 15 dias, né? Sobre todos os pagamentos feitos de imposto de importação e de ICMS. As plataformas têm uma obrigação de, a cada 72 horas, entregar, né, essa mesma declaração. Só que esses dados, hoje, eles não estão sendo conciliados com o valor efetivamente recolhido. E se esses valores recolhidos, eles estão realmente corretos quando olhado o número de volumes que a gente está comprando. Tá? Então, eu diria que o primeiro passo é a gente ter uma assertividade na cobrança e um mecanismo na hora de fiscalizar. Né? Eu entendo que esse seria o primeiro passo. Né? Majorar a alíquota de imposto de importação, sim, é importante para a gente ter uma isonomia, ter uma igualdade. Mas eu entendo que o primeiro passo é esse, tá? Porque nós temos aí muita desconfiança, né? Até porque quem atribui a responsabilidade a couriers ou a correio ou aos correios, de certa forma, fica frágil, né? Então, até porque eles pagam, pede o reembolso e isso fica um pouco no limbo, né? Então, que a DIR, que é a declaração que, né, de certa forma, amarra todas as operações, ela realmente tivesse esse tipo de crivo, né? Além do pagamento dos Correios ou do courier, que ela olhasse também para a fatura de cartão de crédito do consumidor. Ao passo que ela possa também conciliar ver o que o consumidor pagou de fato. Né? Eu acho que antes de evoluir, talvez, para uma majoração de alíquota, estamos brigando também para a alíquota de 25%, eu acho que essa conciliação mais ampla tem que ser feita. Porque a gente não sabe de fato quanto que está entrando de arrecadação aqui no Brasil. Né? Mas a plataforma sabe. A plataforma sabe porque ela cobra do cliente. Claro. Né? Ela recebe o cartão. Cliente. Essa é uma dúvida assim, que eu acho interessante, né? Porque daqui a pouquinho a alíquota do imposto de importação para um determinado produto, se fosse uma outra pessoa jurídica importando, pode não ser dos 20%, pode ser um pouquinho menor. Mas, claro, no vestuário a gente sabe que é 35%. Daqui a pouquinho outros produtos, 50%, 60%. Que é o que é feito na maioria dos países. Exato. Né? E querendo ou não, abaixo de $50
ser 20%, a alíquota ser de 20%, não deixa de ser um incentivo, né? E tem um ponto, Gustavo, assim, que eu insisto aqui. A remessa conforme, ela foi criada com objetivo como se fosse um OEA, né? Que é um regime, né, qualificado para as empresas. Então, esse produto entra no Brasil sem a mínima fiscalização. Então, quem me garante que o imposto está sendo recolhido? A gente sabe, né, atual cenário dos próprios Correios, né? Será que os Correios têm condições hoje de receber tantos milhões de volumes diários e realizar realmente o pagamento? Essa é uma pergunta, número de pacotes, tá? O último dado, em relação ao último semestre, quantos milhões de pacotes a gente tem, mais ou menos, assim? A gente tem em torno aqui, deixa eu puxar aqui porque são muitos números. Tá. Em torno de números de 22, tá? 178 milhões de volumes. De volumes. Volumes cada uma compra, digamos assim. 178 milhões de volumes. Você pode ter um volume com 3 aquisições dentro. Pode ser. É muita coisa, né? É muita coisa. E eu vi, assim, e uma coisa curiosa, né? Até vocês, no estudo que eu fiz, a própria China cobra o imposto de importações até $50. Sim. Não é isento lá. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção, né? Claro que a probabilidade disso acontecer é pequena por uma série de outras questões ligadas a práticas de concorrenciais internas, né, do governo e da política estabelecida para a expansão econômica. Mas, sem dúvida alguma, chama a atenção isso, né? Mas ainda há um número significativo de países que integram o G20 que não estão cobrando ainda o imposto de importação. Aliás, algumas plataformas até deram a entender que a alíquota de 20%, e bom, a de 60%, então, seria uma das mais altas, às quais eles estariam sujeitos, né? Isso é assim mesmo, pela análise que vocês têm? Eu até entendo que a alíquota de 60% ela seria mais justa em função da tributação que nós temos em cadeia no Brasil, né? Imposto sobre imposto, né? Os demais tributos, claro. Mas se adotasse um modelo híbrido, né? Que tu adotasse uma alíquota, sei lá, de 45% acima de $50 e tu tasse para 30% o imposto de importação até 50%, né? Ficaria uma questão mais isonômica, né? Traria um equilíbrio maior, né? Talvez ali na frente. De modo global, Joaquim? Eu acho difícil ter numa operação de plataforma, tá? Que tu não tem uma declaração de importação, como é uma importação comum no Brasil, né? Tu tratar o imposto de importação com alíquotas diferenciadas por NCM, por exemplo. Eu acho que é uma complexidade muito grande, tá? Então, eu acho que se adotar uma alíquota média, que de fato não seja 20%, né? Se seja maior, que é o que a gente busca no futuro breve, que equilibre um pouco essa conta, seria o ideal, né? A gente não está preparado hoje para criar um mecanismo a nível de NCM, chegar a ver no Brasil qual é a NCM, ver qual que é o imposto de importação, aí em teste tem que ver qual que é o IPI, enfim. A gente não está conseguindo acompanhar os pacotes hoje, essa fiscalização isso aí. Mais simplificada, digamos. Imagina revisar a NCM, né? Esse cenário de tributação pode ser que mude um pouco agora, né? Com as eleições americanas que aconteceram há pouco tempo, né? E pelo menos o que se anuncia em título de tributação de importados nos Estados Unidos, acho que não vai afetar as commodities brasileiras, imagino eu, mas certamente vai afetar parte das importações de produtos acabados, né, feitos pelos Estados Unidos. Não sei até que ponto também isso vai ser implementado tal qual anunciado, porque isso traz um custo político, né, muito caro. A gente tem uma economia que já está com inflação e você, sem dúvida alguma, aumentar o preço dos bens de consumo a partir de um aumento de alíquota, mexe nessa inflação. Como aqui, certamente, a gente vai ter um reflexo com o IBS e com a CBS, sobretudo para quem consome serviço, né? Exato. Até tem um ponto aqui, a pauta não é reforma, né? Mas é impossível de não falar de reforma, né? Claro.
Até porque a gente analisando um contexto macro, a simplificação vai até a página 2 ali, né? A gente começa pelos lobbies ali, pelos benefícios e, enfim. Eu diria que a CBS em si, acabar com a briga do PIS e COFINS, ela traz uma clareza, né? Pagou, não com atividade plena, né? Paga teu PIS e COFINS e tá tudo ok. Agora, quando a gente evolui lá para a IBS, transição de 29 para 32, aí a gente já começa num outro viés. Mas linkando com a reforma tributária, uma coisa que nos preocupa em relação às plataformas é o seguinte: o projeto de lei 68, ele previu a responsabilidade das plataformas internacionais. Mas no Senado existem 6 emendas que querem que essas plataformas não tenham a responsabilidade do recolhimento. Uhum. Tá? Então, temos um risco de, com essas emendas, a gente ter um problema grande ali na frente, né? Então, nos preocupa também a condição que o texto vai ser aprovado, né? Uma brecha perigosa que a gente tem aí a curto, né? Um espaço curto de tempo até ser aprovado aí pelo próprio Senado, né? Agora, as questões ligadas a eventual, vamos chamar, um eventual recolhimento menor de tributos, né? Um nome, digamos assim, mais polido que eu posso atribuir a essa prática de importação, né? Se nós formos fazer uma análise em relação ao mercado interno e a atuação das plataformas, com o mercado interno isso não se verifica, né? Não. Então, assim, eu acho que o maior receio é realmente em relação à operação com produtos importados e plataformas que até operam fora, né? Porque assim, se a gente traçar um paralelo, né, hoje com o mercado nacional, vamos usar de novo o vestuário, né? A gente tem hoje, nesse momento, nos estados, por exemplo, a gente toma incentivos fiscais, né, que são muito, né, comuns em vários estados. A gente tem em Santa Catarina, né, os termos tributários diferenciados. A gente tem em São Paulo lá uma redução de 0 de ICMS, foi concedido lá pelo governo Alckmin em 2017, na Lei 62560. Esse crédito foi reduzido e hoje ele é de 12%, zerando a carga tributária. E no Rio a gente tem a famosa Lei da Moda, onde o fornecedor paga 2,5% só, né? Uhum. Então, esses produtos por si só, eles têm um benefício na sua carga tributária. Porque ou a gente nos beneficia com os créditos presumidos, né, ou outorgados que a própria companhia tem no momento da importação do produto, né? E nesses casos, os fornecedores nos repassam em preço parte desse incentivo, né? Então, a gente entende que a briga maior ela acaba sendo realmente do importado pela companhia com o produto trazido pelas plataformas, importado com importado, entendeu? Esse é um ponto super importante que o Joaquim está trazendo aqui. Mas desculpa, eu te interrompi, sério. É que assim, quando eu falo que o nacional não é que ele esteja fora, né? Mas... é outro regime. É outro regime, traria um benefício para o nacional, com certeza. Se a gente trouxesse para uma alíquota de 25%, melhoraria também o vestuário brasileiro comparado ao que está sendo trazido da China, por exemplo. Mas quando a gente traça um paralelo hoje assim, de isonomia tributária, é realmente o que eu estou pagando para trazer o produto de fora do país, e eu falo fora do Mercosul, logicamente, né? E o que as plataformas estão pagando. Então, sempre quando a gente vai discutir, vai brigar, a gente vai com esse viés da briga desleal que a gente tem entre as duas partes. Porque se a gente for comparar com os fornecedores internos, eu não vou ter IPI, por exemplo, em roupa, né? Eu vou ter um ICMS beneficiado. Vou ter um ICMS beneficiado. Então, a questão realmente está com o que eu importo e vendo aqui, né? Porque o que eu importo e vendo aqui através de uma empresa, de atacado, tem a tributação na importação, que é feito pela plataforma, não. E aí está o ponto. Ponto importante, né? A gente está falando muito em importação direta, né? Versus plataformas, mas também o produto nacionalizado ele entra no mesmo conceito, tá?
o cara que traz o produto, né, tem a mesma carga tributária, às vezes quebra a cadeia com o distribuidor, um atacado às vezes do mesmo grupo econômico, para fugir um pouco do IPI, enfim. Esse produto ele já vem sobretaxado, né? Ou melhor, ele já vem compondo com toda essa tributação da cadeia. Né? Então, para o meu produto nacionalizado que eu compro aqui no Brasil, uma operação interna, eu também fico, eu também tenho uma perda, né, no aspecto tributário comparado ao produto estrangeiro. E os fornecedores nacionais, assim, vocês possuem hoje fornecedores suficientes aqui no Brasil? Quanto dos insumos que vocês utilizam, aliás, quanto dos bens que vocês adquirem para venda é mais ou menos assim nacional e o que é importado? Hoje, quando da operação? Hoje na Renner a gente tem uma participação no mix na casa de 30% de produto importado. Tá? Na Camicado, por exemplo, que é outro segmento, que é para casa, decoração, enfim, cama, mesa e banho, enfim, tem vários segmentos, ela está batendo uns 70% já, né? Porque são produtos de qualidade, né? A Camicado tem uma marca própria, né? Mas ela também, sim, acaba sendo impactada. Não na mesma proporção da Renner, né? Até porque, por exemplo, vai comprar um objeto de decoração, um objeto para cozinha, dificilmente se o produto de uma má qualidade tu vai comprar novamente da plataforma, né? Mas ela também, sim, de certa forma, acaba sendo impactada, né? Então, desculpa, Gustavo, mas o ponto todo, então, da concorrência desleal que é feita se dá com o nacionalizado. Com o importado, e a gente chama o nacionalizado, que é o que eu compro importado dentro do Brasil. Isso. Esse é o principal. Logicamente, a gente perde alguma coisa também, no nacional perdemos, né? Mas eu não posso botar o nacional numa gangorra e querer comparar tributações, né? Eu tenho que trabalhar né, com uma característica de produto vindo do exterior, né? O Pandolfo mencionou que deu exemplos ali em relação à própria China, que tributa abaixo de $50. E eu acho que vocês têm uma experiência de ter lojas em outros países também, né? Como é que funciona nos outros países? Como é que vocês estão vendo esse cenário nos outros países? Hoje, como é que funciona? A gente tem hoje 14 lojas entre Uruguai e Argentina. Né? Uruguai, Argentina e Brasil. Ao todo a gente tem 813. Né? Mas eu digo, a distribuição da Renner hoje está... A distribuição da Renner funciona da seguinte forma. Mudou um pouco o nosso modelo de operação. A gente tinha um hub no Uruguai para poder quebrar o imposto de exportação, né? Mas a gente, enfim, descontinuou por questões operacionais. Hoje o nosso modelo, o produto chega 100% por Santa Catarina, né? Ele passa por uma manipulação, por vezes sobe o produto até São Paulo, nossa de Cabreúva, e desce novamente, mas aí é característica específica do item. E esse produto segue via modal rodoviário para as nossas lojas do Uruguai e da Argentina, né? Lá a gente tem a tributação pelo IVA, né? Então é um modelo simplificado que em tese o Brasil está sendo adotado, né? Só que a gente carrega para lá o I pago no Brasil. Né? A gente carrega para lá o I pago no Brasil. Né? Então, são duas importações. Então. São duas importações. Né? Então, a gente tem de fato aí uma dupla incidência do imposto. Mas o fato, não curioso assim, mas são lojas que performam muito bem, sabe? A gente vê a Argentina num cenário difícil, né? Econômico, né? Mas é uma população que consome bastante, até né, a gente vê a grande Buenos Aires, né, gigantesca, né? Então a gente tem lojas em Buenos Aires e Córdoba, né? Então tem uma aceitação muito boa do produto lá, até porque o clima é um pouco parecido com aqui do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul, né? Essa questão. Então são lojas que estão performando bem. Que bacana. Estão performando bem. Legal. Bom, gente, acho que a gente está quase estourando o nosso tempo, né? Estamos quase estourando o tempo. Eu só faria uma pergunta que eu acho legal. Joaquim, perspectiva para o futuro. Então, em resumo, o que o setor vê para o futuro em relação aos produtos importados e a taxação dos produtos importados? Qual a perspectiva do setor? A gente está, por um lado, buscando, né, através das entidades, da união do próprio varejo, né,
essa majoração da alíquota de 17 para 25, não faz sentido nenhum eles pagarem a menor alíquota do Brasil, né? Entende que o imposto de exportação em algum momento ele também deverá ser calibrado, mas acho que em tudo que é nada tem, então a gente está canalizando a energia para esse ponto inicialmente, né? A gente já percebe uma redução no volume de pacotes chegando no Brasil, como eu citei, de 30%, ou seja, esse share já está sendo distribuído entre os players brasileiros, né? E o ponto de atenção, acho, a curto prazo, né, é que essas emendas que estão para serem incluídas no Senado, né, tirando a responsabilidade das plataformas, né, enfim, ela não aconteça, né, porque se isso acontecer, bom, aí a gente volta meio que a estaca zero, né, ao passo que eu estou mudando todo o modelo de tributação já a partir de 26, né, com a CBS, né, em 29, por mais que é um modelo de transição longo, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente não pode de forma alguma, né, aceitar que se tire de fato a responsabilidade, porque aí a gente, enfim, volta, como eu citei, ao início do jogo, né? Perfeito. Essa vai ser uma briga dura, né? Porque tem impacto no mercado interno e no mercado externo. É verdade, é verdade. Bom, gente, acho que eu tenho sempre a convicção, aliás, eu tenho a convicção de que a gente conhece as coisas, mas a gente realmente conhece quando a gente vive elas, né? E hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir uma pessoa que tem um conhecimento teórico, que estuda o assunto e que vive e participou de todo o processo normativo e legislativo da criação dessa realidade. Esse é o programa inaugural, né? Eu quero agradecer muito ao Joaquim pela aula que ele deu para todo mundo aqui sobre esse tema super importante para a economia brasileira, né? Agradecer ao Gustavo, né, que está pilotando esse programa aqui comigo, e desejar a todos aí uma semana maravilhosa, e vamos nos ver em breve no próximo episódio do Direito Líquido e Certo, provavelmente dessa vez com vinho branco. Valeu, gente. Então, valeu. Se vocês quiserem deixar um recado final aí. O vinho branco com calor, né? Aumentando o calor combina melhor, né? Combina o vinho branco, né? Hoje. Não, né? Da minha parte, eu só queria agradecer o convite. É sempre uma honra aí estar conversando aí sobre assuntos relevantes, aprendendo com vocês, né? E desejo sucesso ao podcast, né? Tenho certeza que vai enriquecer aí para todos os tributaristas e também para outras pessoas que não conhecem do tema, né? Aprenderem um pouquinho, enfim, sobre esse universo que a gente convive no dia a dia. Obrigado, Joaquim. Deixa eu fazer um link até quando vai ter uma relação com o tema desse episódio. Claro. Mas o próximo a gente vai falar da regulação das casas de apostas e também da tributação, né? Então, bom tema. É outro tema que eu diria que tá tramitando no Congresso. Já teve uma primeira etapa, mas vai ser um tema que vai ser muito discutido agora nos próximos dias. É um tema extremamente interessante também, crucial, e que mexe na economia e impacta milhões de pessoas, né? Obrigado para todos que estão ouvindo, dando o privilégio, né, de prestigiar a inauguração do nosso primeiro programa. E muito obrigado também a todos que nos ajudaram e que acreditaram nesse projeto inicial. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado.